Sejam bem-vindos ao Papo de Bar. No episódio de hoje, furacões, a natureza em seu estado mais brutal. E as 3 melhores formas de começar uma história. Isso aí, meu amigo. Saúde. Um brinde a todos vocês que fazem diferente. Bem-vindos ao nosso episódio. Você viu que tá rolando um furacão lá nos Estados Unidos, né? O Milton. Vi. Na verdade, então, ele já não passou? Passou, né? Mas pra quem tá assistindo aí... Não, quero dizer, porque ele era um... Foi curioso porque ele era um categoria 1, né? Que eles dizem, que eu nem sei o que é, mas deve ser a velocidade do vento. Exatamente isso. Chutei, mas provável, né? E aí ele do nada passou pra um categoria 5, que ninguém nunca tinha visto essa parada acontecer. Não, a categoria 5 é bem comum, né? Um furacão ser tão rápido chegar nessa categoria. E aí ficou até famoso o repórter nos Estados Unidos que ficou emocionado falando, porque na cabeça dele ia dar muito problema. E aí ele até... Você viu esse Não repórter? vi esse vídeo. Muito interessante. Então, e aí foi isso, né, cara? E causou muito problema, né? Aqui no Brasil também a gente teve a brincadeira do Miltinho, né? Porque teve um vendaval. Não sei até onde foi, da onde veio, mas aqui em São Paulo, né, cara, atingiu a Grande São Paulo, ABCD e tudo, né? E muita gente ficou sem energia. Cara, foi papo de quantas pessoas sem energia? 2 milhões? Inclusive eu queria pedir pro editor procurar da onde é que veio o vento, porque com certeza absoluta eles vão saber, porque a meteorologia hoje é uma bizarrice. Se veio do sul, né? Não sei direito como é que foi. Mas foi... Acho que chegou a 100 km por hora, 107 km por hora. Foi a velocidade que deu esse vento. Cara, arrebentou. Eu fiquei preso no elevador. Eu fiquei sem energia de sexta até segunda-feira. Eu tava no carro, cara, e foi a primeira vez que eu vi isso. O vento rodava, porque tava chovendo, então quando eu passava com o carro e as lâmpadas da rua, elas refletem, você vê a água. E a água tava fazendo assim, cara. Eu falei, cara, que loucura, e um vento gigante. Parei, estacionei meu carro, entrei no prédio, entrei no elevador. Lá tem um gerador, mas eu não sei o que aconteceu. Que sorte, bem na hora. E aí eu tava no 10º andar, eu moro no 11º. O elevador veio assim, ó. Fui parar lá no térreo. Aí ele desceu ainda. E depois abriu a porta? Abriram? Aí abriram, né? Aí o cara resetou o bagulho. Nossa. E aí o pai subiu de escada. E caiu árvore pra caraca, velho. Arrancou telhado. Caiu um coqueiro aqui do vizinho da igreja aqui, cara. Gigante. E, cara, isso que você disse acontece, né? Eu vou chegar nos tornados, vou falar um pouco sobre furacão e tornado. O tornado é basicamente quase o que você viu, né? Que é o vento girando, uma espiral, né? E isso é por questão da temperatura, né? Eu vou chegar lá, né? Eu vou falar um pouco a respeito de tornado já. E os furacões, não sei se você sabe, eles sempre são formados em algum oceano. Não sabia. Ele não é, tipo, o tornado pode acontecer em qualquer lugar que tenha uma nuvem muito massiva, grande, né? Gigante. Os tornados não, eles são por causa da temperatura que a água atinge dos oceanos. Então, se é a água oceânica que geralmente chega a 26,5 graus de temperatura, é a temperatura ideal para começar a formação de um furacão. 26,5 graus. Se ela chega, acima dessa temperatura aí já é um problemão. Porque aí evapora, aí o ar quente sobe, chega lá onde está o ar frio, e aí as correntes viram energia, né? Que se chocam. A água quente evapora, o processo começa com a evaporização da água quente do oceano, faz com que o ar carregado de umidade suba para a atmosfera. Aí ele condensa e vira nuvem. Claro. Certo?
E aí, o que acontece? O ar úmido sobe e atinge altitudes mais altas e esfria. Aí o vapor de água condensa, se forma a nuvem e esse processo libera calor, chamado de calor latente, e que aquece o ar ao redor e faz com que ele suba ainda mais. Aí a baixa pressão, conforme o ar quente e úmido sobe, ele cria uma área de baixa pressão na superfície do oceano e a pressão mais baixa atrai mais ar quente da superfície, intensificando esse ciclo. Tá. E aí, em condições ideais, os ventos a diferentes altitudes não devem ser muito fortes, permitindo que a coluna de ar suba de forma organizada e a rotação da Terra também contribui para o sistema começar a girar, formando aquele espiral que a gente vê por fotos de... Então já é a rotação da Terra jogando, mais o ar que subiu, e aí tudo isso colidindo vira o tornado. Um furacão. E aí, quanto mais a temperatura for mais alta, o que é? Acontece, ficam maiores ou não tem relação? Você sabe Cara, o sistema continua a se alimentar de água quente e da umidade do oceano. Se o processo continuar por tempo suficiente, o ciclone tropical pode ganhar força e se transformar em um furacão com ventos extremamente fortes. A questão é, se ele continuar evaporando a água lá, a chance de dar B.O., quanto mais tempo ficar, quanto mais quente estava a água, tipo isso, vai ser mais forte, vai ser pior, entendeu? E aí eles categorizam, qual é a categorização? É de 1 a 5 e começa em quantos quilômetros? 119 quilômetros até 153 quilômetros por hora é a categoria 1. Que aí é danos leves, telhados de casa sendo arrancado, né? Árvore, aquelas coisas. E a categoria 2 é de 154 até 177 quilômetros por hora, que aí já é dano mais significativo, né? E aí a categoria 3, que é o furacão maior, que se chama, que ele vai de 178 até 208 quilômetros por hora, que aí já começa a ter uns danos mais devastadores. O categoria 4 velocidade dos ventos de 209 até 251 km por hora, que, imagina. Você pode considerar, imagina uma serra de fita. Certo. Um tornado, um furacão, quando ele está nessas velocidades assim, ele começa a girar os detritos? Pode ser. Tudo que tem ali. Isso, cara, como se fosse uma serra, cara. Assim. Pegou, lacerou. E aí a categoria 5, que é o maior de todos, ventos acima de 252 km por hora. Agora, por causa desse último furacão Milton, eles estavam querendo colocar uma categoria 6, uma categoria nova, usando não só a velocidade do vento, como também a quantidade de água que ele traz, né? Então, tipo, lá subiu até 3 metros de altura. Então, eles estão querendo usar isso daí para aumentar mais uma categoria. Entendi. Eu não sei se você trouxe, mas o que devastou maior é o Katrina, que arregaçou Nova Orleans. Exato. E, cara, ficou embaixo d'água. Trouxe a água inteira. Exatamente. O Katrina é um nome... Eles reutilizam, a cada 6 anos, eles reutilizam os mesmos nomes de furacão, que é a ordem alfabética, A, B, C, D, e porque é mais fácil para as pessoas decorarem, porque, tipo, você vai passar uma latitude, uma longitude, você vai passar um... nome de dinossauro, só que Exato. Não tem como, ninguém decora. E também por questão de divulgação da mídia. Sim, claro. Fica melhor, todo mundo fica ciente. E é sempre todo mundo de mulher, sabe. Então aí fica sempre... Não, mulher e homem, meio a meio. Sim, é o Milton. Caramba, é exatamente dividido, igual. E aí eles têm 21 nomes, e é raro acontecer mais de 21 furacões, né, num ano, mas acontece. 21 é o cap, é o máximo que teve? Não sei se é o máximo, mas, por exemplo, é uma média. É raríssimo de acontecer mais do que 21, mas... No mundo inteiro? Já aconteceu, exato. Da América do Sul para baixo? No mundo inteiro. Tem furacão? Então, vamos lá. Da América do Sul para baixo.
A questão é o Equador, né? Isso, do Equador para baixo tem? Então, vamos lá. Aí eu vou seguindo aqui, porque eu não sei exatamente onde está, que trouxe bastante informação. Mas aí, vamos lá. Continuando, a velocidade maior registrada de um furacão foi 345 quilômetros no Oceano Pacífico. E aí é que a gente estava falando a respeito dos nomes, eles são escolhidos pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, e a prática de nomear foi, que nem eu falei, uma forma de facilitar a comunicação. O ciclo de 6 anos, que eles são usados durante 6 anos os mesmos nomes, depois eles mudam, ao menos que um furacão tenha sido devastador demais, aí eles tiram o nome, que nem o Katrina. O Katrina não foi mais usado porque se lembra de um desastre. Sim. Então não se usa mais, entendeu? De um mega desastre, você quer dizer. Exato. Você tinha feito a pergunta para mim encontrar aqui? Eu tinha perguntado do hemisfério sul se em nenhum lugar dele tem furacão. Que é do Equador para baixo não tem furacão? É só do Equador para cima? Só um segundo. Vamos lá. Você conseguiu aquela perguntinha que eu tinha te feito? A pergunta era de onde que veio o furacão Milton, né? Não, furacão Milton não, mano. Da onde que vieram os ventos que pegaram o Brasil aqui? Ah, certo. Você procurou direito? Editor. Ó. Bota na edição. Beleza. É o efeito Coriolis. A rotação da Terra ajuda a dar a rotação característica dos furacões. Isso significa que eles só se formam em áreas longe do Equador, geralmente acima de 5 graus de latitude, porque perto do Equador o efeito Coriolis é muito fraco. É o efeito Sim. de estar girando ali no meio, entendeu? É menor do que dos polos, vai, tipo isso. Então é por esse motivo. E, cara, eu tenho mais aqui também alguns exemplos de nomes, né, de furacões da lista de 2024, que é o Arthur, que é o do A, o Berta, Cristobal, Dolly, Edward e assim vai, né? Nomes tudo americano. Tudo americano. Não, ele tem os nomes de acordo com as regiões. Eles usam. E aí, alguns nomes que já foram aposentados é o Katrina, de 2005, o Andrew, de 1992, o Furacão Maria, de 2017, que foi em Porto Rico, o Irma, em 2017 também, no Caribe, o Harvey, em Texas, e o Sandy, em 2012 também, nos Estados Unidos. E você sabe que dentro do olho do furacão não venta, né? É lindo. Assim, você vê até o sol. Então, se mas e a no olho pressão? dele. Qual é a pressão lá dentro? Cara, não sei te dizer se muda alguma coisa. Mas Porque o que eu sei ele é que... deve estar numa... Não. Mas tem oxigênio lá? Normal. Ele é um buraco, cara. Ele é um buraco? clarão, uma clareira dentro Só que de um como ele furacão. está se mexendo, você tem que... Se você Exato. conseguisse seguir aquela trajetória... Sim, um olho de furacão pode ter de 10 a 200 quilômetros. Nossa! De 200 quilômetros? Sim, eu tenho uma foto aí que um cara tirou a foto. Parça. É um olho de furacão. Gigante. Cara, mas se você olhar, olha as fotos que eu trouxe aí pra você ver Aí o o cara tá tamanho. em casa de boaça, tomando uma, e o furacão comendo, mas não acontece nada com ele. Eu vi um vídeo no YouTube, cara, faz um tempo já, nem lembro que ano que foi. Mas o cara, ele mora lá e o furacão tava lá e ele tava no olho do furacão. E aí ele tava gravando, cara, tipo, em volta branco. Tipo, explosão. E o sol. E ele ali no sol, cara. E tipo... Falei, caralho, mano. E se você quiser ver aí, tem uma foto de um aviador. Pega uma cerveja ali pra mim, faz favor. Pega, claro. Eu nem vi que tava vazio o teu copo, foi mal. Tudo bem. Dessa vez vai passar. Só Olha, dessa. quase derrubei. Nossa. Pô, colarinho. Olha aí pra você ver a foto. Falei, pô. pô, colarinho. Ah, perdão. Eu não tinha ouvido o que você tava falando. Tava no colarinho, né? Nossa. Entendeu? Ó, por isso que ele chega a 200 km.
Olha o tamanho dessa nuvem aí em comparação com a Terra, mano. Pegou sei lá quantos por cento da Terra. 5% da Terra, Cara, que é uma gigantesco. bizarrice. E embaixo é a foto de um avião no olho de um furacão, ó. E aí, o que aconteceu com esse cara? Nada. Mas ele passa pelo furacão e não vem Ele tá de arregaçando avião, ele? não. Ele passa por cima, né? Ah, ele não é trouxa, né? Eu não sei como ele se enfiou aí. Igual eu. Eu não sei a tal. Meu capacetinho. Socorro, o piloto sumiu. Ai, caralho. O cara... Não, com o capacetinho dele atravessando. Eu tô ligado, com a fitinha aberta. Lógico, eu sou um herói, caralho. Aquele óculos de aviador. E o cara lá. Sai do outro lado. 600 km por hora no furacão. Sai do outro lado todo fudido. E ganha o Purple Heart, tá ligado? Do exército. Puta que pariu. Cara, essa tangente na lua. Não, o cara... Como é que ele De asa delta. Cara de asa delta no furacão. Ai, cara. Vai. Fala o que você... Guarda-chuva. Aí chega... Já ia em Nárnia. Bom, e daí finalizei com os furacões. Aí eu tenho um pouco a respeito dos tornados, que é a mesma coisa, mas Parecido, não é. mas é menor. Completamente diferente. Eles são formados a partir de tempestades severas, chamadas de supercélulas. Ocorrem em regiões com condições atmosféricas específicas. Essas tempestades podem gerar um funil de ar rotativo que estende da base de uma nuvem cumulonimbus, que é, de novo, a nuvem gigante, né? A culpada por tudo, né? Uhum. E aí o processo de formação é complexo e envolve a interação entre calor, umidade e ventos em diferentes direções. Deve ter sido isso que aconteceu aqui. É Com certeza, provável. não. Deve não. Foi isso. Foi que isso. aconteceu. Só que aí não tocou o solo, não vira um tornado. Aham. Entendeu? Pô, deixa eu te perguntar. Pera aí, só um segundo. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se você vai saber responder, mas é porque, tipo assim, tem o furacão, né? Que é o da terra, né? Tem o que é o do mar. Aí qual que é o... Tem diferença entre eles? O nome? O furacão... Puta, pra te falar, eu acho que o furacão é específico... O roda-moinho. Ah, sim. Na água é rodamoinho, não tem nada a ver com furacão. Não. Ele é corrente de água. Não, aquele que é tipo um furacão, só que ele leva água. É tornado. É tornado. É um tornado Beleza, na beleza. água. Tornado na água. Ah, beleza. Pensei que tinha Aí ele diferença. puxa pra cima. Isso, aí ele faz o vórtice entendi, na entendi, água. entendi. Aí, É igual quando você mistura uma Isso. colher na água. Sei. Ele não abre um buraco lá no meio? Imagina ao contrário. é onde ele tocar, né? Isso. Se ele toca o solo, ele vai levantar poeira. Solo. E- Então não tem- é a mesma coisa, né? Só É a mesma não, coisa. beleza. Valeu. Nada que isso. Dá like. Deixa o like, a gente... Olha lá, é verdade. Eu até deixa. Vai lá. Não se esqueçam, ó, eu já tinha esquecido, então não faça como eu. Por favor, vamos lembrar de tocar o sininho, se inscrever, deixar o like, deixar um comentário aí embaixo. Se a gente falou alguma groselha aí, por favor, comente Eu não aí, falei, groselha. Eu tô são hoje. E Eu tô legal. muito obrigado, né? Com esse rapaz aqui, infelizmente... São. Lamentável. Nossa. E aí, o que você ia falar dos tornados, pai? Sim, então. Dos tornados mesmo. A rotação horizontal pode ser inclinada verticalmente quando o ar quente e úmido sobe rapidamente, criando uma corrente ascendente. Esse ar quente e úmido geralmente é fornecido por massas de ar vindas de áreas tropicais ou subtropicais. E aí se forma uma supercélula. Se a corrente ascendente for forte o suficiente, ela pode desenvolver uma supercélula, um tipo especial de tempestade que tem uma corrente ascendente rotativa chamada de mesociclone. E aí, o mesociclone, dentro da tempestade, se intensifica conforme o ar quente sobe e o ar frio desce,
criando um forte contraste de temperatura. Isso faz com que a rotação se estreite e acelere, formando um funil visível em contato com o solo. O funil rotativo pode descer da base da nuvem e se torna um tornado. Entendeu? Da hora. E aí as fotos aqui embaixo. Sim, e o maior tornado já registrado foi o tornado El Reno, que aconteceu em Oklahoma, nos Estados Unidos, que lá também é o lugar certo para tudo. É um dos lugares que mais tem desastre natural de todos, né? Tem furacão, tem tsunami, tem tornado, tem tudo, cara. Tem tudo. E aí o maior foi esse El Reno. Em 2013 ele atingiu uma largura de 4,2 quilômetros de tamanho. E o mais rápido... Tanto, né? Perto um tornado. dos 200, né? Mas ele é mais fodido do que um furacão. Porque tornados... ele é condensadinho, danadinho, né? Eles chegam a velocidades mais altas do Lógico. que um furacão. Porque quanto menor... É o tal do Newton, né? É o Miltinho. É o tal do Newton. É o Miltinho. Newton, mas eu lembro Além do Miltinho. Do Miltinho, exato. E aí foi esse mesmo tornado aí em El Reno, 485 km por hora. Imagina, cara. Caraca, bicho. Isso é louco, velho. É mais rápido que um carro de Fórmula 1. Muito mais rápido. Quase um aviãozinho, cara. 500 km por hora de vento, assim. E eles também têm classificação, é igual os tornados, só que é diferente os nomes, mas é basicamente a mesma coisa. Ele vai de EF0 até o EF5, que é de 137 km, 177, 266, e aí o mais forte é ventos acima de 322 km. Danos incríveis. E eles não têm nome? Tem nome. Também igual. Não, né? porque são muitos. Deve ser milhares, né? São muitos. Ó, o surto de tornado que teve lá nos Estados Unidos foi do dia 25 ao 28 de abril de 2011 e 360 tornados confirmados. Isso em 3 dias. Eles têm, tipo, meses que eles sabem que são meses rolar, de tornado. Inclusive, tem até um lugar lá que se chama Tornado Alley, que é... o beco dos tornados, que abrange Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska e alguns outros estados lá do centro-oeste dos Estados Unidos. Deve ser bom mesmo o lugar. Né? Que pariu, Arthur. Todo dia tem um vento que te leva à tua casa e você tá lá ainda. Nossa, 360 tornados em quantos dias? 3? Em 3 dias, velho. E eu aqui, 365 por ano, tomando uma breja. Para, parça. Olha o tornado dele. Faz o tornado aí, ó. Para. Tem um vento mais forte aqui e os caras já se cagam. E você, trouxe o que pra falar? Colarinho eu trouxe. Você gosta com colarinho? Toda hora eu gosto com colarinho. Esse é o melhor, mano. Essa foi a melhor colocada de cerveja que eu já fiz em toda a minha vida. Segunda minha. A primeira eu tomei isso de cerveja, agora eu tomei isso. O cara rodando o episódio inteiro, você toma só espuma. Ai, meu Deus. Vai tomar no cu. Desculpa, cara, desculpa. Você perguntou, eu trouxe a respeito da questão de contar história, né? Então, você sabe as 3 melhores formas de começar a contar uma história? E como se conta uma história como adulto, né? Porque é o mais importante. Não, o Era Uma Vez, né? Que é infantil, né? É a melhor forma de se começar. Você começou pela melhor forma de como começar a contar uma história. O Era Uma Vez, ele é a forma mais poderosa de todas de começar uma história. Todo conto infantil começa com o Era Uma Vez. Então tem um cara que ele chama Neil, deixa eu puxar o nome dele para não destruir, é o Connor Neil, e ele fez um discurso que eu achei muito interessante a respeito das 3 melhores formas de começar um discurso ou uma história. E ele argumenta que a primeira de todas, que é a O Era Uma Vez,
é muito importante porque quando você vai contar para uma criança, você sempre começa com um Era Uma Vez. E quando eu tenho uma filha pequena, quando você vai contar uma história para ela, você abre o livro, cara, ela já sabe o que vai acontecer. E o que acontece? Todos os seres humanos que tiveram contato com histórias esperam por esse Era Uma Vez. E aí o Neil, ele argumenta como se começa o Era Uma Vez como adulto. E o Era Uma Vez como adulto começa assim. Em 2015, eu tive um problema jogando bola, eu rompi os ligamentos do meu joelho e isso mudou a minha vida. Eu tive que fazer uma cirurgia e aí, fazendo essa cirurgia, eu tive uma complicação e aí com essa complicação a minha perna encheu de sangue e dificultou a minha recuperação imensamente. Eu levei anos para me recuperar dessa lesão. Eu até hoje não me recuperei dela. Eu ainda não tenho completamente os músculos da perna desenvolvidos, porque eles simplesmente atrofiaram. Né? Eu comecei para você uma história da minha vida, é óbvio, que eu contei ela porque ela é minha, mas eu comecei com um Era Uma Vez. O Era Uma Vez de um adulto em 2015, eu tive um acidente. Então, é muito poderoso o Era Uma Vez. Líderes de todos os lugares usam essas técnicas. Steve Jobs. O Steve Jobs era um rei do marketing, tá? As pessoas perguntam, o que é que Steve Jobs fazia? Ele nunca programou um computador. Não, ele nunca programou um computador. Porque ele fazia outra coisa. Ele era a pessoa que vendia o que aqueles caras que tinham a competência de criar o computador não sabiam fazer. Porque o jargão deles era muito técnico para as pessoas. Então ele foi um marketeer incrível. E ele sabia contar uma história. Ele entrava no palco e ele demandava a atenção das pessoas porque ele sabia as estruturas de contar uma história. A segunda melhor forma de você começar uma história ou um vídeo ou qualquer coisa que seja, porque nós somos criaturas contadoras de história. Desde sempre a gente conta história. Se a gente não contasse história, nós não estávamos aqui. Porque a geração atrás de geração, passando o conhecimento até a gente chegar numa... Eu sempre zoo, mano, mas um chimpanzé com um microfone. O primeiro tava falando que o leão comeu o tio dele. Como é que era que ele falava? E aí ele tapa no peito. Tapão forte, alto. Peludo pra caralho, cara. E aí, assim, nós como criaturas temos algumas estruturas porque durante milhares de anos a gente contou histórias, então a gente conhece uma boa história. As pessoas se perguntam por que aquela pessoa é tão ela é tão magnética, por que as pessoas gostam tanto dela? Porque ela conhece algumas estruturas de contar uma história. E quando uma pessoa conhece de contar uma história, as outras querem ouvir, porque ela conta uma boa história. Os melhores de todos, todo mundo conhece, porque eles são famosos, cara. Os Steve Jobs da vida, os caras que conseguem contar a história do que estão fazendo. Quantos caras estavam desenvolvendo produtos e não conseguiram chegar lá? Ele conseguiu, ele tinha uma visão diferente de como contar uma história. As campanhas de marketing dele eram questionadoras. A segunda melhor forma de começar um discurso ou uma história é fazendo uma pergunta que leve o telespectador a ter algum tipo de sentimento em relação à pergunta que você fez a ele. Então, uma das estratégias muito usadas por youtubers é essa, de você fazer uma pergunta. Você sabia? Você conhece? E aí, geralmente, quando você faz isso, você tem que encontrar onde é que é a ligação emocional com quem está do outro lado, para que você consiga resolver de alguma forma aquela dor, aquele problema daquela pessoa, através da sua indagação. É tipo um Mr. Beast, né? Eu passei 7 dias numa mina abandonada. Ele começa assim. Você acha que eu sobrevivi? Tipo ou então, isso. Você está cansado de ser pobre? Você está cansado de ser gordo? Tô. Você está cansado de ter o pênis pequeno?
Tô. Todo mundo, porra. Até o cara do Brasileirinhas tá cansado. Cara, eu não consigo parar de ver essa espuma. Ela tá esquisita demais. Será que é? Ah, se tinha alguma coisa nesse Puta, copo aí, eu mano. sei, E você não mano. pôs no meu, mano? É Que detergente essa merda, não é não, mano? Lavaram mal esse copo. Filha isso? da O cara puta. só percebeu no Ó. terceiro. Nossa, se fuder vocês, vou tomar só cana, mano. Voltamos do nosso probleminha. Probleminha. Eu tava na segunda forma, né? Que é uma pergunta. Eu não sei se o meu problema foi antes ou depois de eu falar. Você está cansado de ser pobre? É aquela questão da pergunta. Então, a pergunta é a segunda melhor forma. A terceira é com um fato. Um fato aleatório, absurdo. Por exemplo, se eu pegar todas as veias do seu corpo, mais todos os seus cabelos e juntar, eu dou 2 voltas no mundo. Então, quando você tem algo assim, meio extravagante, que é o que a mídia adora. Todo headline é extravagante. Você nem precisa pegar tudo isso, só pegar meu você dá 2 voltas no mundo. Tá entendendo? Aí você vai ter que dar o pi. Olha o fake news do cara. Dá o pi. Exatamente. Então, a terceira melhor forma é essa. E aí a gente vai partir para segunda parte de contar uma boa história. Porque a primeira é como começar ela. A segunda é você ter uma estrutura que te possibilite a contar essa história que você quer contar. E uma história, ela começa sempre com o gancho. O famoso hook. Então o hook, ele não é o Era Uma Vez. O hook, ele é uma parte que acontece entre 25% do início de uma história. Você tem até ali para ter um hook. E não interessa qual é o tamanho da história que você está contando. Que eu não sei se eu tô... as pessoas estão... Ou vocês mesmos aqui estão captando o que eu quero dizer de história. Porque um vídeo de YouTube com 5 segundos tem uma história. Sim. Um filme de 3 horas e meia, como O Poderoso Chefão, é uma história. Uma peça na Broadway tem uma história. E qualquer coisa que você estiver fazendo aqui é uma história. Você com a tua mãe, você com a tua filha, tudo é uma história e a gente passa isso. Então, o que eu tô querendo tratar aqui é em relação a estrutura de histórias para as pessoas mesmo. Como elas começam uma história, vão ao meio e terminam. Porque, igual eu tava falando, um começo é muito importante e a maioria das pessoas não sabe como começar uma história. Então, o Era Uma Vez, que é o principal, igual eu falei, é muito simples. Em 2015, começou o Era Uma Vez. E aí, daí, você tem a próxima etapa. A próxima etapa são a estrutura de 3 atos, que é a mais famosa. Ela é uma estrutura criada por Hollywood, provavelmente, ou sei lá, antes disso. Na verdade, eu não olhei quando foi criado essa estrutura de 3 atos. Ela é a mais simples e mais fácil de se seguir para que você consiga ter um começo, meio e fim para uma história e que no meio desse começo, meio e fim tenham coisas que aconteçam que continuem cativando a audiência. Porque ninguém quer ficar pasmando, vendo um filme, vendo uma série na Netflix. Você fica de saco cheio. A estrutura, ela começa por hook, aí ela vem... o hook é o gancho. Então, você tem que, de alguma forma, fisgar as pessoas. Então, esses 3 inícios, eles são a premissa do que vai vir. Então, você começa com uma pergunta indagando, uma afirmação absurda, um Era Uma Vez, e aí você vem até um momento onde tem um ápice desse hook. No filme do Batman, ele faz uma pergunta. O filme do Batman, The Dark Knight, que é aquele que tem o Coringa com a boca cortada do Heath Ledger, o hook dele, o gancho dele, é uma pergunta caramba, tipo assim, eu sei que todo mundo conhece o Coringa, mas a pergunta que você se faz é: qual é a motivação daquele indivíduo para estar fazendo aquilo? Por quê? Ele entra num banco, ele rouba o banco, mas o dinheiro, ele não quer o dinheiro. Então, qual é a motivação daquele personagem? Né?
Então, qual a motivação? Ele rouba o dinheiro. Aí você já tá em uma outra parte do filme, mas no começo ele entra num banco e ele põe uma granada na boca do gerente do banco e aí ele tá mascarado. Então, o que acontece? A pergunta que o personagem gerente do banco faz a ele é a pergunta que supostamente a audiência vai fazer. Quem é você? Quem é você? E aí ele revela que ele é o... Ele faz a frase, aí o editor bota aqui no meio e acho que ele fala que ele é o caos, uma coisa assim. Em quem você acredita? Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. Esse é o hook do filme, é onde ele te fisga, tá ligado? Ele não começa com o Batman. Ele começa com um roubo ao banco. Quem gosta do Batman? Nossa, até caiu, mano. Uma pá de Você vê? gente gosta do Batman. Eu mano. sei, eu tô brincando. É que ele é um super-herói sem poderes, né? Tem um cinto, né? Ele tem bilhas de dólar. Esse é o superpoder dele, mano. Aí ele faz o que ele quer. Mas ele não voa, cara. Pelo menos o Homem de Ferro voa. E atira lasers. Tô brincando, gente. Eu gosto do Batman também. Eu gosto Morcegão. A primeira coisa é isso. A segunda é o evento iniciante. O evento iniciante, cara, ele ocorre geralmente 10 a 15, 10 a 15. Isso pode variar. É que eu tô falando uma fórmula, porque pra quem quiser fazer um script, quem quiser fazer uma história em quadrinho, qualquer coisa que você quiser, essa é a fórmula básica que Hollywood usa. Eles mudam alguma coisinha, porque cada história é de uma forma. Então eu dei o meu era uma vez, e aí eu disse que mudou minha vida. Eu disse o insight, aí eu disse o evento incitante. Aquilo mudou a minha vida. Porque aí dali pra trás não existe, não tem mais. Já foi. Eu sou outra pessoa depois daquele primeiro evento. E aí quando a história se desenvolve, você vem para o primeiro ponto de virada, que é o first plot point, que eles chamam, que ocorre por 25% do filme e marca o ponto que é o que eu tava falando, não tem retorno. Você não tem mais aonde você voltar. Eu até errei, na verdade. Porque o Insight Event, perdão, mano. Eu pulei que eu errei. Ele introduz o conflito principal e motiva o personagem. Então, qual é a motivação? Eu até errei na minha própria história, porque eu pulei uma etapa. Certo. Você tem um ponto antes que é o que motiva aquele personagem a continuar. Então, por exemplo, na minha história eu teria que contar. Em 2015 eu tive um acidente. E aí foi muito difícil esse acidente. Porque eu tive uma cirurgia e eu tive um problema na minha cirurgia e a minha recuperação foi muito difícil. Esse é o inciting, esse é o evento incitante. Foi muito difícil a minha recuperação. E aí, com o prolongar da história, em algum momento eu chegaria ao primeiro ponto de virada, que é: esse acidente mudou minha vida. Dali em diante, nada mais seria igual era. Eu, por exemplo, eu era um atleta, um semi-atleta. Eu lutava quase todos os dias da semana. Então, daquele ponto em diante, onde eu percebi que a minha recuperação ia ser horrorosa, e quando eu percebi isso, o meu midpoint foi quando eu estava na fisioterapia, minha perna estava desse tamanho, preta. E na fisioterapia eu tinha conhecido uma mulher que tinha tido a mesma lesão que eu. E ela ia operar um pouco depois. Ela operou. Eu fui uma semana, 2, ela estava fazendo fisioterapia antes de operar. Ela operou e no dia seguinte que ela operou, ela foi à faculdade de muleta. É porque ela não teve problema, A mesma cirurgia. Ali, pra mim, a minha vida mudou. Eu me lembro até que você precisava muito de ajuda nossa até em casa para conseguir, para dobrar, né, para fazer a fisioterapia. Tomar banho, pra tudo. E você chegou até a um ponto... Qual era o nome? É que não era trombose, né? Trombose, trombose. A um ponto de começar a subir e chegar até nos teus testículos, né? Imagina, ele operou o joelho, o sangue... Tinha até um risco de você acabar perdendo mesmo, né? Sim. Se subisse mais, né? Sim. Você ficou
apreensivo com isso, né, cara? Além de tudo, ainda teve essa ainda, né? Exato. E aí a questão é como eu conto essa história de uma forma estruturada. Então a primeira, igual eu falei, depois você chega nesse ponto de virada, e aí a história, ela basicamente ela se repete. Por quê? Quando você chega no meio e não tem um ponto de virada, depois disso você tem que ter um segundo ponto de aperto, que é que é aproximadamente 62% de uma história. Eu tenho até as porcentagens. Que significa o quê? Ele aumenta ainda mais as consequências, os riscos, as apostas, tudo que você tem pra pôr, tá ligado? Pro próximo ponto de virada. Então, assim, dali em diante, daquela mulher ir pra faculdade, eu tinha uma decisão. Eu podia arrebentar de fazer a físio, ou eu desistia, tá ligado? E aí eu arrebentei de fazer a físio. E não foi o suficiente, mesmo assim. Mas... Ela fez a mesma quantidade de tempo de físio que você? Não, ela nem precisou, parça. Fez 2 semanas. Nossa. Geralmente jogador de futebol... É que o meu eu tive uma lesão. O cara, ele rompe os ligamentos em 6 meses, 1 ano, ele tá de volta jogando uma bola. Jogando uma bola. Mas aí o cara não teve esse problema. O Ronaldo explodiu o joelho dele sei lá quantas vezes. E o cara jogou ainda. Ele chegou no auge dele depois de ter explodido o joelho ainda. Então... Depois disso é a mesma coisa, cara. Você vai vindo até chegar o clímax. O clímax da história, eu vou deixar esse meu PDF na descrição. Quem quiser saber exatamente, eu vou deixar até com... os tempos, os gráficos, porque senão eu vou me alongar muito. Eu quis dar uma pulada, porque senão eu vou ficar aqui também falando muito professoral. Mas mete pronto. E aí no clímax, cara, o que acontece? Antes do clímax, uma coisa que é muito interessante, eu queria falar antes do clímax, é a vitória seguida de derrota. Isso acontece em todos os filmes de herói, mano. Você acha que eles vão vencer de todos, mano. Aí eles perdem, aí você fala, ai, nossa. É o Rock Balboa. Ele vai vencer na última luta. A mais importante que ele precisava, depois de ter apanhado muito. Isso. Aí, depois de tudo isso, depois dessa vitória seguida de derrota, que o cara ele acha que ele vai vencer, ele perde. Aí vem o clímax. Por quê? Porque entre esses 2 eventos do teu script, tem que acontecer alguma coisa. Então, ele perdeu aqui. Aí ele volta pra casa, ele se reúne, ele resolve. Aí ele vai treinar na neve. Aí ele vem na nevinha dele. Ele sobe nas escadas. Ele sobe as escadinhas. Até chegar à última luta, que é o clímax do filme. E aí no clímax, geralmente, tem 2 formas de se terminar uma história. O MrBeast gosta muito de terminar abrupto. Você deu o exemplo do MrBeast. Então é o seguinte, ele tem o clímax e o cara vence o bagulho dele. $500 mil pra quem conseguir ficar no quadrado. Pô, vocês não cansou disso ainda? Vai me desculpar, né? Pelo amor de Deus. Foda, né? Vai tomar... Eu sei que é controverso falar do cara que é o maior de todos, mas pelo amor de Deus, mano. Chega uma hora que o cara vira um programa japonês dos anos 90, mano. E ele tá tendo várias discussões aí que o cara tá ficando queimado, hein? Então... Mas sem devanear, ele termina as histórias dele. Então, tipo, certo. O cara... termina. Porque aí você fica com aquela coisa de mais um. Tudo isso, ele tem um design, né? No dele, para que você queira consumir. É óbvio que essa estrutura, ela ajuda muito a contar uma história que pode mudar a vida das pessoas. A lista de Schindler, cara, dezenas de milhares de histórias que tem por aí que mudam a vida das pessoas, seguem estruturas. Porque se você não tiver estrutura, você não vai conseguir fazer. Você vai criar, não que a gente faça direito, mas um programa que não tem estrutura, ele ainda é pior do que o que a gente consegue fazer. Entendeu? Então, você precisa de pelo menos um guia para que você consiga se situar e fazer a coisa. Depois que você for um mestre, aí depois que você é um Quentin Tarantino, depois que você é quem você quiser,
você muda essa estrutura, você volta. O Christopher Nolan mesmo, que a gente dá o exemplo do Batman, cara, ele gosta muito de inverter. Ele faz filmes, ele fez o filme Memento, que as pessoas acharam que eu ia dar o do Leonardo DiCaprio lá, esqueci o nome. Que ele... A Ilha? Não, o que ele vira o mundo lá, que ele entra no sonho das pessoas, o Inception. Ah, Inception. O Inception é espetacular, mas o Memento é uma obra de arte de como contar uma história de trás pra frente, tá ligado? E aí, o que acontece? Memento é um cara que tem um fragmento de memória, ele tem amnésia, e ele não lembra das coisas. E aí você vai seguindo ele. E ele conta a história a partir daquele cara com fragmentos de memória. E quando você percebe que você chegou no filme, no fim do filme, na verdade é o começo da história. Sim. Porque ele começou pelo final. Complicado fazer isso. Entendeu? Isso o cara tem que ser um mestre, porque mano. ele Mestre. Ele já dominou contar uma história do começo ao fim. Agora Puta ele tá que brincando. pariu, brincou. Agora ele tá indo do fim pro começo. Mano. Tá ligado? E me falta esse dom, mano. Porque, por exemplo, aqui, fiquei frustrado agora. Porque eu não consegui transmitir do jeito que eu queria. Tá ligado? Porque eu não consegui. Eu sinto que eu não consegui. Por quê? Porque eu não tenho a repetição. Eu tenho que repetir. Eu tenho que fazer milhões de vezes, igual ele fez, para que ele consiga contar uma história de frente para trás, de trás para frente, do meio pro fim, e ele consegue brincar com as estruturas e criar histórias que, cara, cativam a mente do ser humano. A história é o que motiva a nossa mente, cara, é o que alimenta ela. Você conta história desde que a gente desde que nasce, né? Desde que nasce. Você ouve, desde que você começa a ouvir. O primeiro livro, mano, então eu trouxe algumas informações aqui. O primeiro livro escrito na história da humanidade é o Épico de Gilgamesh. E ele é de 2100 a.C. Esse livro ele foi gravado na argila e ele era escrito em cuneiforme, que era na Mesopotâmia, antigo Iraque. Então esse livro é lá do Iraque. E ele é uma epopeia que narra as aventuras do rei Gilgamesh de Uruk. E ele aborda temas como amizade, imortalidade e a busca pelo sentido da vida. Já 2100 anos antes. E se tem esse livro? Livro não, né? A argila, né? Sim, lógico. Tem foto dela, será? Cara, procura aí, eu não trouxe. Se tivesse, desculpa. coloca pra gente aí. O segundo é o Livro dos Mortos, que é uma coleção de contos e encantos e fórmulas funerárias que é datado de 1550 a.C. E ele foi colocado junto às múmias para que elas guiassem elas para o além. Cara. Então, esses livros, cara, eles são de 4.000 anos atrás, mano. Que da hora, eu gostaria de ler esse livro, hein, mano? Livro dos Mortos. É famosíssimo, eu já ouvi falar deve ser dele, bem mas nunca li. curtinho, deve ser só uma... Será? Eu acho, cara, ele deve ser bem curto. Porque era só um guia, né, cara, pros caras. E essa arte de contar histórias, cara, pra falar a verdade, ela, na minha visão, ela vem desde os caras da caverna, mano. Porra, escrevendo lá, desenhando lá. O cara com a flechinha dele lá, mano. Ele tava contando uma história. E você saber contar uma história bem... Rupestre, né? Eu não sei se chama pintura rupestre. Eu acho que é também. Que cara, e essas pinturas datam de 40 mil anos atrás. Por 40 mil anos o cara já tava... A questão de contar a história bem, cara, é o que difere realmente quem é lembrado. Porque se contar uma boa história, cara, você é lembrado. Um dos maiores contadores de histórias de todos os tempos, mano, o William Shakespeare. Porra, cara, o cara contou histórias ele escreveu os clássicos. Ele escreveu sobre o amor, ele escreveu... Entendeu? E ele tinha uma estrutura. A própria J.K. Rowling, né? Do Harry Potter, cara. Puta, que história gigantesca, né, cara? Imagina... E aí... O cara do Senhor dos Anéis, mano. Isso, e não só Harry Potter. Aí tem as variáveis, né? Que é o fantástico mundo dos animais. Sim, lá, sim, né? sim. Então, cara, sim. vai indo. É uma história que, tipo... E aí a pessoa tem que dar familiar porque ele tá criando uma história. E ela tem uma história pra cada personagem. Tem coisas assim, tipo... Puta, cara. É um trabalho gigante de vida que você vai
criando a partir das observações dela a respeito do mundo e da imaginação dela, cara, pra devanear em cima de um bruxinho que tomou um raio de um narizinho torto lá. Tá entendendo? Ele não tinha nariz, não era torto. O pior é o Valdemiro. O pior contador de história do mundo, o Valdemiro. É, o cara aí brasileirando Harry Potter. O Dumbledore é o seu Ernesto. O Voldemort é o Valdemiro. Cara, esse é o Ronaldo. Basicamente o meu papo de histórias. Queria ter falado ele um pouco melhor, pra falar a verdade. Mas foi porque ótimo, foi bom. Precisava ser mais batidinho, igual eu falei. Contar uma história é uma arte, né, cara? Eu aprecio muito ela porque pra mim é a virada do jogo. Você sabe contar história, velho, você consegue o que você quiser nesse planeta. Porque é você conseguir articular o que você tem interno, tá ligado? Eu não tô falando pra usar para o mal, eu tô falando pra usar para o bom. Porque tem muita gente que tem muito conteúdo e não consegue expressar. Quanta gente tenta fazer... A gente tava comentando agora a respeito disso. Nós estamos no 35º, ninguém nem sabe que episódio tá. O outro chutou 35, o outro chutou 34. Você não quer a claquete, né, cara? É. Qual episódio nós estamos? Ele é uma risadinha. Não sei. Mas isso não é importante. A questão é, a história que a gente vem contando aqui em 35 episódios, todos os episódios a gente vem tentando melhorar alguma coisinha de como a gente conta essa história. 95% dos podcasts nesse país, ou no mundo, perdão, nesse país não, no mundo, acabam antes do 20º episódio. Não deu tempo nem do cara saber como é que conta uma história. Nem começou. Nem começou. Então... Eu tô perdidaço ainda no 35º episódio ainda. Tem muito que aprender. Ainda falta muito a olhar pra câmera, falar pra câmera. Nem lembrei de falar pra câmera nesse episódio. Você que acabou de lembrar. Entendeu? São coisas... Tudo bem que eu tô conversando com você no Papo de Bar. Né? Então é mais complicado de eu ficar me direcionando pro público, né? Porque o público tem que estar vendo a minha conversa com você, tá ligado? Mas se sentir incluído na conversa. E absorver alguma coisa, né, mano? Pra gente não ser prolixo e não ficar falando merda. Sei lá, E aí, como que corta? Como é que eu falo um bagulho? Como é que eu não fico parecendo um professor na escola? Tá então. Foda. E tudo isso é com contar história. É o molejo, é o tom de voz, é a forma, é a cadência das palavras. Tem muitos caras que falam a respeito do 92 BPM, que é uma medida de batidas por segundo, e que se você conseguir transmitir e falar, e tem cara que treina, ele fica com metrônomo, e ele fica falando, e o bagulho em 92 BPM, porque quando você se fala em 92 BPM, é mais confortável pra quem tá ouvindo. Óbvio. É o que se faz muito em música, cara. Música de eletrônico. Tem até um filme com o Zac Efron, que é legal, que ele é DJ, e ele faz isso, ele usa exatamente isso. Ele pega os BPMs e ele vai usando os BPMs pra contar a história da música e chegar no clímax na hora que for no drop. Entendeu? Exatamente. Eu até aconselho a assistir. Eu gostei muito desse filme. Não lembro o nome, se quiser dar uma olhada aí. Não, aí você tá estragando o drop. Acho que o drop... Nossa. Já acaba o episódio aqui no drop! E não mostra o filme que o cara tá indicando. Essa é a história, porque nem toda história tem um final feliz. E essa foi a minha história com um final triste. Ai, meu Deus do céu, que engraçado. Eu gostei desse episódio, vocês gostaram, mano? Legal, cara. Eu gostei. Um brinde novamente a todos vocês que fazem diferente, que estão acompanhando essa nossa jornada. E é isso, cara. Até o próximo episódio.